Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela página do Facebook da Casa Assistencial Chico Xavier. Estamos aqui hoje, 3 de março, começando o terceiro mês do ano, né? Já está passando rápido, né? Hoje na companhia agradável do nosso irmão Carlos, né? Conhecido aí carinhosamente como Carlos Chu, né? Chu? Sete Lagoas. Aí, trabalhador aí do grupo Obreiros, né? E também está ativa aí também no movimento, né? Enquanto o PSOL, né? Combate, né? Constante aí contra o suicídio, né, Chu? Um movimento muito bacana, né? Isso aí. O pessoal já trabalho de valorização da vida. Isso mesmo. Uma coisa importante que é coisa que às vezes a gente lembra somente no mês de setembro, né? Que tem toda aquela campanha de Setembro Amarelo, né? Mas bonito mesmo é o trabalho que vocês fazem aí, assim, que fica o ano inteiro, né? Trabalhando, atuando aí em prol da vida, né? Então, trabalho muito bonito. O pessoal já está entrando aí, estamos com o nosso companheiro Reinaldo, que é aqui de Papagaios. Boa noite, Reinaldo. Nosso companheiro Paulo Brito também já está aí com a gente, falando de Paulo Brito, nos acompanhando de Divinópolis, né, Paulo? O Chu, né, para quem ainda não conhece ele é de Sete Lagoas, né? Aí a Paola também representando São José da Varginha. O pessoal tá chegando devagarinho aí, né, Chu? Isso, gente, sejam todos bem-vindos, boa noite. Nós vamos dar sequência nos nossos estudos da obra, né, Jesus no Lar. Hoje nós estamos diante do capítulo 5, que tem o título de O Servo Inconstante. Uma mensagem bonita e não sei se você percebeu, Chu, que igual eu mesmo eu percebi muita semelhança desse servo com a gente, né? Aí eu percebi muita semelhança desse servo da mensagem com a gente, né? Ah, demais. O Raul tá chegando aí no fundo também. Pode deixar ele dar um alô pra turma aí. Você veio passando aqui? Não preocupa não, a gente tá em casa. Pode deixar ele dar um tchauzinho se ele quiser aí. Daqui a pouco eu chamei pra dar um tchauzinho aqui. Gente, mas muito bem. A gente dá início, então, vamos fazer nossa prece e começarmos nossos trabalhos, né, nossas reflexões da noite. E dessa forma eu vou convidar a todos para que nós possamos trazer bons sentimentos, não só para a nossa mente, mas que nós possamos permitir que esses bons sentimentos que fluem através de nós possam percorrer cada centímetro de nosso corpo, cada célula, cada cantinho que tivermos, para que assim possamos emanar as energias da paz, da harmonia, da gratidão, do amor e da caridade para todas as direções, conduzindo paz, luz e a presença unânime do Mestre Jesus em nossas vidas, nesse momento em que estamos juntos, contando também com a presença da espiritualidade amiga que sempre zela a nosso favor, nos respeitando e permitindo que usemos nosso livre-arbítrio ao nosso bem entender, mas com muito carinho acompanhando todos os nossos passos. Que possamos ter uma excelente noite juntos, que as reflexões possam se estender por toda a nossa vida e não ficar apenas nesses minutos que estaremos juntos, mas que possamos aplicá-las em cada momento, em cada instante do nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a todos nós, assim seja. Muito bem. Eu vou fazer a leitura aqui, gente, igual quem já está acompanhando aí, sabe que eu gosto de ler, né, que é bacana a gente inteirar do tema, né? Obviamente, o Chu, nós fizemos nosso estudo antes, né, para a gente chegar aqui e bater esse papo,
Mas a leitura aqui é mais voltada para os internautas, né, que estão aí nos acompanhando também. E aí eu vou voltar a convidar, gente. Vamos já ao chat aqui, vamos opinar, vamos concordar, discordar, vamos enriquecer o nosso estudo, que isso é um estudo. A gente quer saber a sua opinião também, né? Isso mesmo, Chu. A gente quer saber. Como diz, nem que você fala ali, não concordo com o que o Davi falou. Não importa, aí a gente vai conversar e quem sabe encontramos opiniões e a gente constrói uma ideia desse estudo, que o objetivo é esse, né? Como diz, nós não temos pretensão de sermos donos da verdade, né, Chu? Verdade, jamais, né? E o que eu mais gosto das reflexões filosóficas, né, da forma que nós fazemos aqui, é que as reflexões, elas não têm certo ou errado. Parece que tivemos um probleminha aqui com o Chu, a conexão dele caiu, mas eu vou prosseguir lendo o texto, viu, gente? Ele já está entrando. Caí, mas voltei. Mas ótimo. Então vamos acompanhar. O pessoal aí que nos ajuda aí, assim, me fala se a fonte do texto aí tá boa, se todo mundo consegue ver. Puxar um pouquinho aqui. Vamos lá, aí o Osmar e a Natália estão entrando aí agora também. Só tá demorando um pouquinho, eu acho que eu vou ler. Aí, ó, obrigado, Paola. Paola falando aí que a fonte tá ok, então vamos prosseguir. A obra, né, Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, e psicografia de Chico Xavier, né, gente, para quem não conhecer. Capítulo 5, o servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que, através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias às experiências terrestres, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição que nos dirigiam até que a morte
veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto, que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito, e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudestes esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugisses a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes as asperezas, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar a seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Neio Lúcio. Que mensagem. Muito bem, muito bem. Que mensagem, Chu. Eu já falei no início, né, Chu, que a gente encontra uma semelhança com, vou pôr assim, com nós, né, com nós a nível de humanidade. Porque esse servo, né, inconstante na história que Jesus traz, né, lembrando que são histórias que ele conta ali na casa de Simão Pedro, né? Todos esses casos. Ele mostra uma fragilidade humana que nós carregamos, né? Porque nós, ao menor sinal de desafio, de obstáculo, o nosso primeiro instinto é querer fugir da tarefa e não tentar aprender ou aprimorar em cima. Não é isso mesmo, Chuto? É verdade. É interessante, Davi. Eu, particularmente, quando eu leio uma mensagem, uma parábola, para mim conseguir assimilar e entender ela melhor, eu tento me colocar no lugar. E tento imaginar outras pessoas também nesse mesmo lugar. E quando a gente lê e a gente vê, né, esse servo pulando, né, digamos ali de uma forma popular, de galho em galho, de emprego em emprego, a gente acaba se colocando no lugar e eu acho que na grande maioria das pessoas, alguém já passou por isso um dia. Eu não estou falando igual ele, de todos, mas eu falo pelo menos uma vez ou duas vezes, e eu já me vi nessa situação. Aí eu fui lá e me coloquei no lugar dele. Né? É lógico que isso aí serve também para a gente adquirir uma bagagem, a experiência, né? Muitas vezes a gente faz, ou já fizemos, por necessidade,
por não ter necessidades, não ter prioridades, né? Digamos assim. Tem gente que já fez e hoje não faz mais. Por quê? Porque tem um boleto para pagar, né? Tem a escola do filho para pagar, tem a conta de luz, de água, a conta da internet que todo mundo tem agora. Senão não vai poder assistir live. Então, a gente começa a pontuar tudo isso, né? E uma semelhança muito interessante aí, que eu acredito que os nossos irmãos aqui, todos, já devem ter lido, qualquer obra que seja, qualquer romance espírita que seja, não preciso nem de citar um em específico, fala desse inicinho aí da mensagem, né? Que vamos falar do espírito. O espírito está lá, né? No plano espiritual, na erraticidade, está lá esperando o momento para reencarnar. Só que a última vivência no plano terreno não foi das melhores. Agora eu vou citar um livro, Memória de um Suicida, onde não é nem falando exatamente de Castelo Branco, que é o principal, né? Mas um dos personagens que tirou a própria vida pediu centenas de provas. Não, eu quero essa, eu quero aquela, né? Não preciso citar o nome da prova, mas eu queria vir assim, queria vir assado. A espiritualidade falou assim, não, calma. Você vai vir somente com um problema respiratório. Esse cara havia estrangulado a própria esposa e depois tirado a própria vida. Para a gente desenhar, para a gente entender o tamanho da misericórdia divina para conosco, esse homem, ele nasceu, né? Inclusive foi no Brasil, era português, a última vivência dele foi em Portugal. E quando ele nasceu no Brasil, ele nasceu como filho dessa mesma mulher que ele havia tirado a vida na existência anterior, né? E com apenas um problema respiratório. Na condição de julgadores que somos, a gente ia pensar, mas só isso? Cada um recebe o que merece e o que necessita para aprender. Isso mesmo. E a gente vê esse servo aí, achou que seria muito fácil, né? Eu tô me lembrando aqui de uma frase do Dario aí da Casa do Caminho, né, de Sete Lagoas. Eu guardei essa frase dele para mim. Foi uma vez que ele fala que nós costumamos adquirir nossos débitos no atacado, mas vamos pagar no varejo. Você, para conseguir débito, você traz um caminhão, mas para pagar é carrinho de mão. E é por isso mesmo, porque nós não suportamos. Eu gostei do exemplo que você trouxe aí, né, do Castelo Branco, né, do Memória de Suicida. Porque Camilo Castelo Branco. Olha só, nós na nossa empolgação, nós queremos assumir 1 milhão de coisas. Não, eu quero que tenha tudo de uma vez, isso, aquilo. Ainda mais quando é questão de exercer, né? Porque na realidade aqui, nós conhecemos, porque quando a gente vai fazer a compra lá no cartão de crédito, você quer parcelar de 10, 15, ô moço, não tem jeito de 20 vezes, não. Já quer parcelar suave, né? Mas quando é uma coisa que você tem que exercer, nós nos sentimos super-homens e achamos, não, eu consigo. Ah, não, eu tenho que domar meu orgulho, meu egoísmo só, tem que ser submisso. Eu consigo, eu posso. Eu sou o cara, né? Como diz. E não é bem assim. E a espiritualidade, o bom é que os mentores eles já direcionam a gente mesmo, já sabe o que a gente dá conta e ainda diminui um pouquinho mais para você pegar realmente. Não, ele vai nessa condição porque eu tenho certeza que ele vai conseguir. Mas aí a gente vai ver, né? Igual a gente pega lá, não me lembro agora se é Missionários da Luz ou Mensageiros, é um dos 2 livros do André Luiz, que pega os 10 primeiros capítulos só sobre os fracassados. As pessoas que vieram em reencarnações e fracassaram nas reencarnações ao retornar, e quando chega no plano espiritual, vê onde foram suas falhas. E às vezes, gente, é tropeço no cascalho. É tropeço no cascalho que a gente leva na nossa caminhada mesmo, e a gente fica aí sem saber, né, como conduzir a nossa vida, né? Mas trazendo aqui para o nosso personagem da história, né, que Jesus trouxe,
A gente percebe que... Sim? Você ia falar, Chu? Não, eu só falei sim mesmo. A gente percebe aqui assim que ele tinha uma fraqueza que tinha que ser trabalhada em um determinado sentido, né? Você percebeu que todas as pessoas que ele foi passando ali como auxiliar, eles tinham algo em comum? Ou era pessoa violenta, é pessoa enraivecida, irritada, impaciente? Eram pessoas enérgicas, né? Sim. E a gente vai ver que assim, até mesmo pela conclusão que Jesus trouxe, né, para esse caso desse servo, né, inconstante, que a pessoa, ele era uma madeira bruta que precisava ser refinada, né? Ele tinha que passar pelo um burilamento ali, né? Igual a poesia lá de Maria Dolores, né, que eu gosto, né, que fala do escultor que está batendo na pedra, e o auxiliar pergunta, mas mestre, por que você bate tanto nessa pedra? Não, porque um anjo mora dentro dela e eu tenho que trazer ele para fora. Mas se não for a pancada do martelo ali nessa pedra, esse anjo nunca vai aparecer. E é o que a gente está vendo nesse personagem aqui. E igual a gente estava falando, né, Chu? Coisas que nós vamos observar no nosso dia a dia também. Porque o que eu acho interessante é que quando a gente foge de uma prova, a gente acha que foge dela, mas ela não foge da gente, não. Você pode largar um local por causa de determinado motivo. Aí, para o outro local que você for, você vai encontrar quase que semelhante. Ô, Davi, e principalmente dentro do nosso lar, né? Muitas vezes a gente fala, ou já escutou falar a famosa frase, fulano eu deixei de lado, né? Nós mineiros temos até esse linguajar, deixei de lado fulano. Não consigo, não sei lidar, mas se a gente tem aquela dificuldade com aquele parente, se a gente tem alguns obstáculos com aquele parente, gente, vamos tentar resolver logo. De repente, a gente está aqui, né, para resolver isso. Ou de repente, esse parente, esse irmão, esse vizinho, é o pedacinho de cascalho que o Davi falou lá atrás, lá, né? E a pessoa vai tropeçar, aí a gente vai chegar lá no plano espiritual e falar assim, meu Deus, era só isso. Nossa. Né? Imagina a frustração, né? Aí vai complicar totalmente, né? E isso também é muito comum, a gente chegar nos lugares novos, né? Novos ambientes de trabalho, de forma geral, e ao invés da gente buscar primeiro as coisas positivas, a gente vai encontrar primeiro as coisas negativas, né? De repente, ele até estava certo quanto à postura desses líderes, desses patrões, desses chefes, né? Mas o pessoal fala que é carro apertado que anda, né? É carro apertado que o carro anda. E de certa forma, né? É isso que faz a pessoa ser burilada, né? Ser trabalhada de uma forma mais forte, né? Tanto é que quando quem já trabalhou na indústria, quem já trabalhou em processos industriais, vai bater de frente com isso. Vai bater. Eu vivi uma experiência um tempo atrás com um colega de trabalho, trabalhava com liderança, e ele aquelas pessoas que pegam no pé da gente, que te chama atenção, que tá te mostrando as coisas, e toda hora tá te chamando atenção, e muitas vezes a gente entende que aquela pessoa não te quer bem, ou não gosta de você, ao ponto de que você ir reclamar com a pessoa. Né? O que o jovem aqui fez? Foi lá reclamar, olha, você não gosta de mim não? O que está acontecendo? Só pega no meu pé. Daquelas pessoas ríspidas e duras, e só falou assim, eu só pego no pé de quem pode produzir. Quem não pode produzir, eu nem mexo. Eu ainda tive tempo de entender a mensagem, né? Eu ainda tive tempo de entender a mensagem e o que ele queria dizer, em poucas palavras, né? Me recolhi e busquei aprender mais. E a gente trabalhou muito tempo junto ainda. Então, essas mensagens, elas estão aí o tempo todo, né, Davi? Com essas durezas, com essas rispidez,
desses patrões, né? E cabe a nós avaliar todo dia, toda hora, né? Antes de responder, antes de recolher, antes de fugir mesmo dessa luta, né? Nossa, é tão gostoso a gente pegar uma mensagem dessa, né? E eu fico imaginando Jesus contando isso, sabe? E Nossa. as pessoas olhando para dentro de si mesmo, sabe? Eu não sei se a linguagem era essa mesmo, quando ele fala assim, na plana, eu não sei se é a plana da vida que fala na mensagem aqui, a plana, né? Eu não sei se todo mundo conhece, a plana é uma ferramenta, né? Que ela deixa a superfície reta, limpa e lisa, sabe? Na hora que você estava lendo aqui, eu fiquei imaginando, assim, gente, imagina Jesus falando isso e o carpinteiro olhando um pro outro e falando assim, nossa, sabe? Então é de encher, de inflar os nossos corações, sabe? De alegria e de misericórdia, sabe? A gente ter a oportunidade de ler, de refletir, né? Que hoje isso aqui que a gente está fazendo aqui vai ser só alguns minutos, algumas pequenas pinceladas nessa mensagem maravilhosa, né? É mensagem para a gente ler ela 2, 3 vezes na semana, refletir, sabe? Até a gente puxar o máximo dela, porque é maravilhosa, maravilhosa, muito, muito pertinente para o momento, né, Davi? Com certeza. A Paola, né, nossa amiga aqui, tá dizendo aqui pra gente, né, completando pra gente, que ele precisava esculpir o sentimento, né, e ter boa vontade para lidar com as pessoas, que era o ponto que ele precisava, porque a gente vai lembrar que no início da mensagem fala que certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos. Mas aí Deus deu ele todas as condições para isso que a Paula nos trouxe, né? Para esculpir o sentimento dele, para ter a boa vontade para lidar com as pessoas. Porque o que anjo faz? Qual que é a tarefa de anjo? Se não é ficar suportando nossas lamentações, né? Quer ser anjo? Gente, aos nossos enganos, né, Chu? É A gente verdade. vai achar, não, eu quero ser anjo, eu quero evoluir para ir para um mundo feliz, um mundo mais bom, achando que eu vou achar a nuvem com um anjo tocando harpa, outro colocando uvinha na minha boca. Nós ainda trazemos isso, gente. Hoje nós, a nível de raciocínio, nós compreendemos bem que não é bem assim. Mas a nível de vivência, nós ainda vivemos almejando um descanso, um repouso. É como aquele funcionário que trabalha o mês inteiro só visando o dia do pagamento, ou trabalha o ano só visando, nossa, faltam 11 meses para sair de férias, 10 meses, 9 meses. Visa só as férias, ali achando que o serviço é só para ele receber e gozar férias. Mas nós temos que avaliar nossa postura, porque nós ainda temos essas posturas. Nós queremos o pagamento, mas não queremos o trabalho. E É por, e verdade. por isso que vamos fugindo. É verdade, Davi. E é muito importante também, Davi, a gente pontuar, porque eu não consigo ver quantas pessoas tá vendo a live aqui, mas pode ser que alguém esteja perguntando assim, ora, mas eu não tenho um trabalho fixo, eu não tenho um trabalho assalariado. A gente vai recorrer à pergunta de Kardec, à espiritualidade. O que é trabalho? Né? O que é trabalho? Qualquer tarefa útil é considerado um trabalho. Isso mesmo. Se você varre sua casa, você está trabalhando. Se você ajuda seu vizinho, você está trabalhando. Se você ajuda o próximo, você está trabalhando. Se você lava uma louça, você está trabalhando. E quando você está trabalhando, né, quando a gente está ali ligado numa tarefa, ligado em algo, né, que seja de movimento do corpo físico, que seja de sequências, a gente vai estar pensando em menos coisas ruins. Né? Uhum. A gente traça o perfil da pessoa que está passando por um processo de depressão, né?
Primeiramente, a gente sabe que é um processo patológico e espiritual, né, a depressão. Aí isso aqui, eu estou falando do achismo também, viu, gente? É a minha opinião. Porque tem gente que fala assim, não, é só uma doença. E tem gente que acha que é só espiritual. Eu já acho que é os dois. Precisa tratar das duas formas. E quando eu falo tratar das duas formas, eu não digo que a pessoa tem que sair e ir na casa espírita exatamente. Né? Igual o Davi mencionou o nosso trabalho com o grupo Enquanto Houver Sol, que é um grupo de valorização da vida, a gente atende pessoas de todos os lugares, de todas as religiões. Então, como que eu vou chegar para um evangélico de 20 anos, de 10 anos de doutrina, né, de religião, e falar para ele, não, vamos lá fazer um tratamento na casa espírita? Ele não vai. Nossa. A gente dá o suporte que a gente dá, natural, e fala, agora procura o pastor, procura o padre, ele vai saber te orientar. Procura o pai de santo, sabe? Procura quem for o líder, quem for a referência, né, religiosa que você tem. Porque vai facilitar. Então, quando a gente busca fugir desses quadros, né? Porque a depressão ela vai caminhando devagarzinho, vai te dando aquela preguicinha, né? Você vai deitando, vai relaxando, e não que você está bem mais relaxado, e depois, não que você assusta, você não quer sair mais, né? Pessoas extremamente proativas, né? Hoje estão num leito, deitados, sem força, né? Não estou dizendo que é por falta de trabalho, né? Mas às vezes o trabalho pode ser uma prevenção para aquelas pessoas que estão sãs hoje. Né? Não estou falando que o depressivo tem que levantar e sair trabalhando, que a gente sabe que não é assim que funciona. É conversa para outro dia, né, Davi? A gente pode. Com certeza. Isso aí dá um papo longo mesmo. Nossa, demais. Demais. Mas é isso mesmo. E diante de todas essas circunstâncias, né, a gente sempre vai deparando com o desejo da fuga. Vou pegar a brecha, né, que você trouxe aqui, né, igual do trabalho aí do Enquanto Houver Sol, de valorização à vida, né? Você trouxe aí assim na questão da depressão, mas aí a gente pode colocar aqui também a questão do suicida, porque o suicida ele está se portando como esse servo aqui, assim que ele não está se adaptando com o ambiente, porque o servo ele não se adaptou com o patrão. Mas e quando você não se adapta com a vida? Para onde né? para onde você vai fugir? E aí que entra essa reflexão, né? Igual eu gostei quando você falou, e assim, a questão da depressão que tem que ser uma patologia, mas também é uma molestia espiritual, né? Porque tudo você tem que acompanhar ali assim, você tem que entrar com fármaco, tem que entrar com uma terapia, mas tem que entrar com espiritual. Um sozinho não vai adiantar. A pessoa, quando ela começa a fugir, ali assim, né, quando ela mostra essa invigilância, essa vontade de não prosseguir, de não conquistar, ela está com um desequilíbrio em suas emoções e em sua alma. E isso aí a gente sabe hoje perfeitamente, né, que o desequilíbrio da alma desencadeia nas emoções, que desencadeia no corpo. Então a pessoa ela está com a sua vida desequilibrada. Exato. E vamos perceber isso quando a gente traz essa mensagem para o dia a dia, a gente vai ver o que? Quando a pessoa está insatisfeita com algo e ela permanece naquele ambiente de insatisfação, pouquinho a pouquinho ela vai murchando, ela vai perdendo seu brilho, ela vai perdendo a sua inspiração e rapidinho ela entra numa situação ali assim, fatigante para a sua vida, que não consegue mais sustentar. Por causa do desejo de fuga. Mas aí eu vou pegar a frase que Jesus coloca aqui, né, para as mensagens
Eu gosto dessas mensagens aqui de Jesus, quando ele conta a história, e o Emmanuel ele faz muito isso, né? O Emmanuel também traz aquela mensagem, fala, isso, aquilo, aquilo. Aí lá no finalzinho põe aquele feedback ali assim, que puf, dá aquela arrebatada em tudo, né? E Jesus ele vem aqui falando pra gente, né? E quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhe a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora, como você citou aí a questão da plana, né? É. Porque o nosso primeiro impulso é fugir. Depois, quando a gente não consegue fugir, nós vamos murchando. Mas aí Jesus está falando para a gente aqui que essa situação que vai nos abafando, nos corroendo, é uma situação benéfica para o nosso aprendizado. Porque às vezes eu estou murchando naquela situação justamente porque eu sou um espírito revoltado, sou um espírito rebelde. Então eu preciso vir numa disciplina, porque sem disciplina a gente não consegue nada. Lembra lá do que o Emmanuel disse para Chico, né? Quando ele encontrou lá na cachoeira em Pedro Leopoldo a primeira vez, né? Vamos começar o trabalho? Vamos. O que eu preciso, Emmanuel? Eu vou pedir de você 3 coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. Pronto. E depois o Emmanuel vai completar essa frase ainda para Chico, falando que a disciplina antecede a espontaneidade. Você tem que se disciplinar assim para futuramente você fazer aquilo espontaneamente. Aqui em Papagaios eu falo muito para o nosso grupo, Oxô, que essa espontaneidade é a gente começar a fazer as coisas boas da mesma forma que a gente respira. Que a gente não tem que ficar toda hora lembrando, eu tenho que respirar, tem que respirar, tem que respirar. Não. O nosso organismo ele já faz isso automaticamente. Nós já estamos aqui indo para 40 minutos que estamos aqui. Quem que lembrou, precisou lembrar de respirar alguma hora nesses 40 minutos? Mas quando a gente precisa fazer a caridade, quando nós precisamos aconselhar, dar atenção para o nosso irmão, a gente fica entre aquela, eu faço? Não, eu vou assistir TV. Não, hoje é dia de futebol. Não, hoje tem aquele filme. E a gente fica naquela, a gente tem que se forçar aí. Aí que você vai exercer a disciplina, que às vezes certas pessoas nas nossas vidas vão dar as ferramentas para que você desenvolva essa disciplina. E ali, deslanchar. Avançar mesmo. Outra coisa, deixa eu achar aqui, eu vou te falar. Tá, lembrei. Uma coisa que eu não queria deixar de falar é que nós estamos falando aqui de um espírito que conheceu, né? Que a gente vendo a mensagem, a gente entende que ele conheceu algo que ele pudesse mensurar o que seria um planeta feliz, né? Um espírito feliz, que a gente está nomeando aqui como anjo, né? Um espírito que já alcançou, né? Uma certa elevação. Então a gente pode, assim, dizer que ele estava, digamos aí, pleiteando essa categoria, né? Dizemos assim. E a gente nota que na mensagem fala que ele movimentou, né, uma gama de espíritos para dar um suporte para ele nessa existência. Ele não estava sozinho. Bem lembrado. E pelo que a gente sabe, através da espiritualidade, é que nós nunca estamos sozinhos, e quanto maior a necessidade, mais espíritos estão a nosso favor. Todas as vezes que a gente se sentir sozinho, desamparado, sem um caminho a seguir, sem um lado certo a seguir, se coloque em prece, se coloque em meditação. Vou falar do jeito que eu gosto de falar, o modo popular. Tem uma galera de espíritos ao nosso redor, esperando só a sua prece sentida, esperando só o seu clamor. E eu estou falando clamor, não é se humilhar, é o seu clamor.
seu pedido sincero, a sua prece, para as coisas mudar. Porque, pelo que eu sei, muitas vezes você está prestes a tomar aquela atitude e você se concentra, de repente, aquela voz, faz isso, faz aquilo. E a gente fala, veio na minha cabeça. São esses espíritos prontos a nos ajudar, prontos a nos servir, né? Todos eles, em nome daquele que é Jesus, de Deus, nosso Pai, dispostos a nos ajudar. É pena que ainda nós não conseguimos ainda nos conectar de tal forma para usufruir melhor. Mas é possível a gente usufruir, né? Fazer a caminhada ficar mais leve, fazer o jugo ficar mais leve. O jugo que Jesus falou. Meu jugo é leve. Vai ter uma carga? Vai. Mas com Jesus vai ficar muito mais leve. Vai ficar muito mais fácil de locomover. E eu acho que a ideia dessa mensagem, né, falando assim, dentro de um apanhado maior, é isso. A gente não está aqui para debater ou julgar o que está no nosso caminho. Ah, então é esse caminho que eu tenho que seguir? Vou passar por ele. Talvez ele seja só um degrau dessa escada gigantesca que eu tenho a subir. E muitas vezes a gente não sobe. Por medo, por arrogância, por indisciplina, por falta de vontade. E a gente sabe que a fila para reencarnar, ela é gigantesca. Nossa. Ela é muito grande. Então, né, vamos pensar no agora, daqui para frente. Tem um artista aí que eu não vou nem falar o nome dele, né? Não gosto de falar muito dele, não. Que ele fala assim, nunca é tarde para recomeçar tudo de novo. Nunca é tarde para recomeçar tudo de novo. Se foi ruim daqui para trás, vamos caminhar uma nova caminhada. Vamos enxergar a vida através do amor, dessa mesma misericórdia que a gente recebe de Jesus e que a gente vê através dessa mensagem maravilhosa. Certeza, Ju. É impressionante, né? Porque pegando essa brecha aí, né? Esse artista, que você não quis dizer o nome, né? Já percebe o que é. A gente vai ver que hoje a psicologia já consegue comprovar que o ser humano ele consegue se reinventar a qualquer época de sua existência. A gente tem aquele ditado, né, que cachorro velho não aprende truque novo, mas isso aí não serve nem para cachorro, esse ditado, né, que até cachorro velho você ensina ele sim. E o ser humano é a mesma coisa, gente. A qualquer hora, basta nós querermos, nós conseguimos sim transformar, mudar, alterar rumos, vidas, posturas em nossas vidas. Nós precisamos apenas querer, né? Porque nós vamos ver lá a questão, não me lembro o número, é 900 alguma coisa do Livro dos Espíritos, né? Que quando a espiritualidade fala que a gente consegue sim superar todas as nossas más tendências, né? Precisa só ter vontade, né? E ainda rebate que poucos de nós, né, emprega força de vontade nisso, né? E é uma questão assim que muita gente fala que não concorda com ela de jeito nenhum, mas é porque nós estamos tão acostumados com as coisas a simplesmente fazer o que pula na nossa frente. A vida jogou na minha frente ali, pá, eu fiz. A gente está tão acostumado com esse ritmo que a gente não percebe que a gente consegue fazer aquele planejamento. Quem estuda, já estudou administração, na administração tem um ciclo lá do PDCA, né, que é o planejar, desenvolver, agir e concluir. Tudo que você vai fazer na sua vida, gente, a gente consegue planejar. Eu não preciso ficar fazendo tudo no chupetão ali, não, na pressa, não. Alguns planejamentos você tem um tempo maior para planejar, outros um tempo menor. Mas aí que tá, né? O nosso cérebro ele é dotado disso. Nosso cérebro ele consegue tomar uma decisão em centésimos de segundos.
E a gente tem essa condição. Deus deu para a gente tudo, a nível orgânico, a nível social, a nível espiritual, para que a gente faça aquilo que nós nos comprometemos a fazer e que nós não fiquemos fugindo como esse servo inconstante, né, da mensagem. Que nós possamos seguir reto. E deixa eu ver aqui se está nos acompanhando hoje. Hoje não está. Nossa companheira Margarete. Desde que essa Margarete, ela morava em Papagaios, hoje mora em Barbacena, Chu. Desde que ela falou isso numa live minha aqui, eu peguei essa frase dela e acho que toda semana eu repito isso aqui, gente. Ela falou que a gente tem que se esforçar para avançar, nem que seja 1 milímetro na vida. E eu vou pegar esse 1 milímetro dela e vou falar de novo, gente. Vamos nos esforçar, que nem que seja por 1 milímetro. Porque se você avançar 1 milímetro, gente, é 1 milímetro muito bem feito. Você não tem que ter pretensão de avançar 1 quilômetro, não. Simplesmente precisa só caminhar para frente, não importa quanto. A gente ouve muito nas casas espíritas, né, Davi? Quando a gente dá um passo até Jesus, Jesus dá 1000 até nós. Isso então, mesmo. Se a gente avaliar por isso aí, né? Só pegar uma contribuição aqui do Paulo Brito, né? Quando ele diz para a gente assim, ó, que grande verdade. Todos nós somos diamantes, né, Paulo? Tô certo, né? Todos nós somos diamantes brutos, mas para ter o seu devido valor, quando formos imprensados pelo esmeril, para resplandecer o nosso brilho e valor. E aí Excelente colocação, excelente. Obrigado, Paulo. Vamos pegar 2 citações na Bíblia, né, que vai dizer isso, né? Lá na Gênesis, quando Moisés escreve, né, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Olha esse diamante bruto que tem que ser lapidado, né? E lá na frente, no livro de Mateus, Jesus vai reforçar para a gente, né, que vós sois deuses. Podei fazer tudo que eu faço e muito mais. Só precisa ter fé. É esse diamante bruto que nós temos aqui, assim, impregnado com lama, com carvão, com cascalho, com tudo isso. E a gente tem que lapidar. Eu gostei porque na mensagem ele trouxe aqui pra gente a questão da plana, né? O Paulo evoluiu essa plana e trouxe um esmeril mesmo, porque a gente tá tão duro que tem que passar no esmeril, né, Paulo? Manda no esmeril. É verdade. Gente, mas muito bem. Show, quer fazer alguma colocação no final? Acho que a gente pode ir encaminhando para nosso fechamento. Estamos aqui há quase 50 minutos a nossa live. Acho que aqui, né, o texto do Nélio está perfeito e acho que não cabe a gente refletir mais sobre essa mensagem, que se a gente ficar mais um pouquinho, a gente vai achar mais coisas, vai falando e vai pensando, né? A gente refletir mais sobre essas mensagens. Só reforçar aqui, Davi, aqueles que quiserem nos encontrar lá no Instagram, né, só procurar Enquanto Houver Sol 7L. É a nossa página. Lá vocês vão conhecer o trabalho. É uma coisa bem singela, mas a gente trabalha pra caramba, a gente faz muita coisa aí. A gente busca muita coisa, fazer é diferente, mas a gente busca ajudar o máximo que a gente pode. Com certeza. Isso aqui no final aqui, gente, da nossa live, eu vou colocar o link da página deles aqui nos comentários, aí quem quiser acompanhar, é um trabalho muito bacana. E o que eu acho mais bacana, né, que é um grupo de valorização à vida, mas não tem um vínculo espírita. Apesar que a gente vê que tem muitos espíritas, mas também tem pessoas de muitas outras religiões, não é isso mesmo, Chu? Isso. O nosso grupo Enquanto Houver Sol, ele foi idealizado por mim e pela Érica, lá do Silva Jardim, que é uma grande parceira também. Érica Ávila, né? Érica Ávila, isso. Então, mas aí a gente criou esse grupo de forma mais organizada, a gente expandiu, né? Eu não estou falando que a gente é melhor nem maior que religião. A gente expandiu. Por quê? Porque se a gente vincular somente o nome espírita, a gente vai alcançar muito as pessoas espíritas necessitadas. Mas quando a gente não usa o rótulo da religião, né, embora a gente aplique o que a gente aprende na religião, você expande esse leque, sabe? Então, e é o que acontece. A gente conversa com pessoas de várias religiões, pessoas que nem creem,
E a gente não está ali preocupado com a crença da pessoa, a gente está preocupado com a recuperação e a melhora dessas pessoas. Aí o resto tem para depois. Com certeza. Aí eu vou colocar aqui nos comentários, viu, gente? Quem quiser acompanhar lá, ver os projetos. Às vezes pegar a ideia, né? Igual a gente está com o pessoal aqui de muitas cidades aqui nos acompanhando. Eu Estamos disponíveis e abertos. até parei de cumprimentar o pessoal conforme eles foram entrando, né? Que a gente tá com a Dona Helena de Pequi, a do Carmo e a Aurelina de Pará de Minas, a Cibele aqui de Papagais também, né? A Regina Faria de São José da Varginha também, a Bruna Guimarães, o Paulo Brito, tem a Sandra Garcia também. Eu lembro que a Sandra é prima do Paulo. Sandra, mas você me desculpa a memória, mas eu esqueci de qual cidade que é. Eu lembro que é uma cidade bem longe, viu? Me desculpa aí, mas eu não lembro de qual cidade que a Sandra é, mas eu lembro que ela é prima do Paulo. Aí, às vezes, vê também, né, quer implantar algo parecido, né, enquanto houver sol na sua cidade, que é um projeto muito bacana, assim. Então, gente, vamos caminhando, então, para o nosso encerramento. Ô, Chu, eu posso te convidar para fazer a nossa prece de encerramento? Claro, claro que sim, claro que sim. Então, primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade da gente estar aqui falando em seu nome. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade, graça vos damos por mais essa oportunidade. Que nesta noite, essa mensagem, as palavras, todo o sentimento que envolveu essa transmissão possa se converter em amor, fraternidade, humildade e como um horizonte para que possamos seguir. Ó Mestre de infinita bondade, rogamos também o nosso planeta que anda machucado, o nosso país que anda sofrendo, mas a gente entende e a gente sabe que após a tempestade vem a bonança. Sendo assim, Mestre Jesus, agradecidos, encerramos esta reunião. Que assim Sim. Gente, então, muito obrigado a todos pela companhia agradável que tivemos essa noite, né? Quem entrou depois ou quem não assistiu, a gente vai continuar, a live continua aqui, né, na página do Face, depois vai para a página do YouTube também. E fica aí. Aí, eu estava falando da Sandra, ela falou, ela é de Caratinga, Minas Gerais. Então, gente, um grande abraço de coração. Para mim é sempre uma alegria estar na presença, né, de todos vocês, viu? Aí eu aguardo vocês agora para a nossa próxima live no dia 17, às 19 horas aqui também. Tá bom? Chu, obrigado pela sua companhia, por essas reflexões aí iluminadíssimas que tivemos juntos. Que Jesus te abençoe. Eu que agradeço, Davi, por mais esse convite, né? Sempre muito carinhoso, muito fraterno. É uma pena não ser presencial ainda, mas eu espero ainda que a gente vai se ver, vamos nos abraçar e vamos falar muito de Jesus, né, e de Espiritismo. Agradecer ao pessoal que esteve nos acompanhando, né, tirando o tempo para poder refletir com a gente, né, que a gente está aqui na condição de reflexão também. Então, agradeço, um abraço na família, um abraço a todo mundo que nos assistiu. Gente, então, uma boa noite a todos.